Começa agora Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo! Alô, Osasco! Alô, região oeste da grande São Paulo! São 5h02 em São Paulo. Por que você zerou minha trilha agora, meu amigo? Isso aí, deixa a minha trilha aí. Me sinto muito mais confortável com ela. E por que você tirou todo o brilho da minha voz aqui, hein? Isso. Oi! Ah, agora sim! Agora estamos bem aqui, ó. Você percebeu, né? Você que está ouvindo a rádio. Bom, hoje é quinta-feira, dia 11 de junho de 2013. Essa é a edição número 130 do Jornal da Terra. Diariamente monitorando a região oeste da grande São Paulo, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da grande São Paulo, fazendo rádio na sua essência, rádio interativo, companheiro e prestador de serviço, entrando diariamente na sua casa para levar a boa nova até mesmo quando a notícia não é exatamente boa. Porque pior do que saber uma notícia ruim é ser privado dela, ser escravo da desinformação. E onde não há informação, mora a especulação. Jornal da Terra. A apresentação, Rodrigo Lobo. Esses são os destaques da edição de hoje aqui nessa quinta-feira. Feriado termina com 29 feridos e um morto no sistema Castelo Raposo. GCM de Osasco apreende ladrão em flagrante. É menor, hein? O governo de São Paulo desmente alegações do prefeito de Itapevi, Jaci Tadeu. Campanha do agasalho já começou a aquecer as famílias piraporonas. Santana de Parnaíba lança pedra fundamental para a construção do posto de bombeiros local. Paisagismo destaca novo visual do calçadão da rua Antônio Agu, em Osasco. E em Santana de Parnaíba acontece a abertura do 13º Jogos Adaptados da Terceira Idade. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. 5h04 agora. Mais uma vez, muito obrigado a você que parou tudo e que nos acompanha a partir de agora, quer saber tudo que mais importante aconteceu na região oeste da grande São Paulo. Você que esteve até agora com o Cacá Rodrigues, você que tem dado essa importante audiência à Rádio Terra durante todo o dia, muito obrigado mesmo. Programa de hoje, como em todas as quintas-feiras, estou aqui com o amigo José Lima, doutor José Lima, cirurgião cardiovascular. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos os ouvintes da região oeste do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo e do Brasil todo via internet. Pois é. Nós, o doutor está falando isso porque eu já falei das perguntas que nós temos, né? Perguntas de longe. Muito bom, né, doutor? O rádio tem essa facilidade de penetração e algumas vezes até nos surpreende. O doutor normalmente está aqui já há um mês, regularmente, praticamente já, doutor, não? Acho que um mês já. E uma das, evidentemente é um conteúdo precioso para o programa, e a gente tem tratado nos outros programas aí muito da gestão da saúde, temos falado muito desse tema, e também de política. E hoje, doutor, além desses temas todos que são importantes e que o doutor fala com absoluta tranquilidade, vamos falar de saúde, né? Eu separei aqui algumas perguntas de ouvintes e eu percebi uma coisa, não sei se é normal, quando no consultório, quando a pessoa tem talvez alguma doença ou suspeita de ter alguma doença, alguma coisa capciosa. Vamos pegar um exemplo aqui. O homem tem problema de ereção. Eu recebi aqui perguntas a respeito, mas as pessoas pedem para não dizer o nome. No consultório também, assim, as pessoas entram, digamos, discretamente, falam do tema com dificuldade, ou não é bem assim? Com o médico as pessoas se abrem com mais tranquilidade, doutor? Não, isso é muito comum, inclusive no consultório.
É muito comum no paciente que tem alguma doença cardiovascular que ele também tem alguma disfunção erétil associada ou algum outro distúrbio associado à sexualidade. E com o tempo de vivência em consultório, nós já acabamos identificando quando o paciente acaba de forma indireta, dando voltas para chegar no assunto, e você acaba induzindo. É mais fácil de abordar o tema e mostrar para ele que isso é muito comum e isso não tem caráter pejorativo nenhum, não é demérito, ninguém é culpado por ter uma doença. O paciente doente tem que ser tratado, independentemente de qual for a doença que ele apresente. Então isso é muito comum, inclusive, também nos consultórios e em todas as classes sociais. Todas as classes. Todas as classes sociais. E eu imagino que dentro da sua especialidade, no caso das mulheres, o que mais... Nós falamos de disfunção erétil, uma dificuldade que o homem tem de abordar. E agora, no capítulo feminino, o que a mulher tem dificuldade para falar com o médico? Olha, as mulheres, elas não só do ponto de vista afetivo, emocional, quanto no ponto de vista de conscientização do próprio corpo, da saúde, elas amadurecem muito mais cedo. E acho que durante toda a vida elas permanecem muito mais maduras que nós homens. Raramente você encontra alguma mulher com dificuldade para abordar alguma dúvida no que se refira a algum problema de saúde no consultório. Em geral, elas são bem mais diretas e perguntam sem grandes perturbações. É por isso que tinha essa campanha o ano passado, e deve ser repetido, imagino eu, do homem ir para o médico, né? Porque os homens vão menos para o médico e por isso morrem antes, né, doutor? Esse é o grande problema. Por quê? É fundamental, do ponto de vista de saúde pública, que nós tenhamos prevenção. Então, existem duas vertentes. Uma, o papel do governo como indutor e como ofertador, entre aspas, de políticas públicas de prevenção de doença cardiovascular, de doença oncológica, de problemas psiquiátricos, de problemas relacionados à sexualidade, enfim. Nós não temos programas específicos de prevenção. Nós temos pontualmente alguns eventos isolados do Ministério da Saúde, nós tínhamos na Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, mas nós não temos programas de longa expressão. E é extremamente importante que não só seja feita essa oferta, mas que as pessoas se conscientizem que elas têm que ir ao médico regularmente para se prevenir de várias doenças, ou para que, quando elas recebam esse diagnóstico, a doença esteja numa fase mais inicial, porque é muito comum que as pessoas digam: eu não sinto absolutamente nada, então eu não vou ao médico. Isso é um erro, é um equívoco. Então, quanto mais cedo você fizer um diagnóstico de qualquer doença, mais fácil de se tratar e maiores as chances de cura. Então, prevenção é fundamental. Então, utilizar canais de grande audiência como esse para orientar as pessoas para que elas procurem os médicos, mesmo que não estejam doentes, mesmo que não estejam sentindo nada, é extremamente importante. Eu pergunto isso, essa campanha que foi feita no ano passado, ano retrasado, foi efetiva, doutor? Ou o senhor faria alguns reparos em relação a incentivar o homem a procurar o sistema de saúde para se prevenir de doenças, enfim, visitar mais o médico? Rodrigo, eu sou muito reticente, eu tenho muitas dúvidas quando essas campanhas são feitas só do ponto de vista no âmbito de propaganda e marketing, né, utilizando só os meios de comunicação. Acho que elas têm validade, mas eu acho que nós precisaríamos efetivamente ter programas de prevenção, porque é muito mais fácil você criar um hábito novo num jovem, num adolescente, do que você mudar hábitos de vida de um adulto. Então, o alcance é muito maior. Então, o desenvolvimento, eu acho que o governo não tem só que criar peças de marketing para colocar nos meios de comunicação, acho que isso é importante também, chama a atenção né, dos adultos, dos idosos, mas eu acho que seria mais importante nós criarmos políticas públicas de prevenção, porque quando você investe em prevenção, você investe em saúde pública. E o resultado é a médio e longo prazo, não é a curto prazo. Então, investir só fazer campanhas esporádicas chamando a atenção das pessoas tem um certo ganho, tem um certo apreço, mas não vai no ponto principal da questão, que é de se criar hábitos novos, saudáveis nas crianças, nos jovens. Por exemplo, criar hábitos saudáveis de alimentação. Isso não adianta só você fazer campanha com os pais, mas tem que fazer campanha com as crianças. Você tem que aumentar a oferta de alimentos saudáveis, inibir a oferta de refrigerantes, de salgadinhos, de coisas que vão criar problemas. Hoje,
só para a gente ter uma ideia do que acontece. A atual geração, no estado de São Paulo, que tem entre 5 e 10 anos de idade, tem uma expectativa de vida menor que a dos pais. Ou seja, a nossa geração vai ser a primeira geração onde os pais vão enterrar os filhos, e não os filhos enterrar os pais. Por quê? A incidência hoje, o número de casos de obesidade em jovens é brutal. Está ligado a essa obesidade infantil. A obesidade, principalmente a obesidade abdominal. As crianças que são gordinhas, principalmente que tem o aumento da circunferência abdominal, que tem barriga, que praticam pouca atividade física. E isso está diretamente associado a alguns outros fatores de risco. Por exemplo, mais de 30% das crianças hoje na cidade de São Paulo têm colesterol elevado. Estou falando de crianças. Crianças que não devia, que não deveriam ter. São equipamentos novos, né? Quase 15% dessas crianças têm taxas de açúcar no sangue elevadas. Nós estamos criando uma geração que vai ter um grande número de doenças cardiovasculares causadas pelos pais, causadas pela sociedade, causadas pelos governantes, causadas por nós, profissionais de saúde, que não estamos nos orientando adequadamente. Então nós vamos viver uma epidemia de obesidade em curto prazo. E obesidade vem associada com uma série de doenças cardiovasculares, oncológicas. E nós não vamos ter dinheiro para tratar dignamente todas essas pessoas. Entendi. Doutor, são 5h13. Vou fazer aqui um rápido giro de notícias e depois queria começar a tratar com o doutor sobre algumas notícias da região. Por exemplo, esse programa lançado na segunda-feira, Programa Mais Médico, é isso que chama o programa? É esse do governo federal. Então, a imprensa, o Diário da Região, traz notícia que a região é prioritária para receber médicos de fora. Nossa região aqui. Então, vou querer ouvir o comentário do doutor a respeito, por que a região torna-se prioritária. E tem aquele pito que o prefeito de Itapevi tentou passar no secretário estadual de saúde, e a Secretaria de Saúde passou um pito no prefeito. E tem também essa possibilidade de nesse momento, Santana de Parnaíba já não ter uma secretária de saúde, né? Nós estamos, nesse momento, apurando, porque é provável que a secretária tenha caído, né, doutor? O senhor também teve essa informação? Eu ouvi isso, mas eu não tenho certeza dessa informação, eu não tenho condições de ratificar isso aí. Então, são 5h14 e esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. A Secretaria de Meio Ambiente de Osasco está implantando novo paisagismo no calçadão da Rua Antônio Agu. No local foram repostos 27 coqueiros e ao pé de cada um estão sendo instaladas floreiras, somando-se à instalação do novo piso, novas luminárias, lixeiras, vasos, entre outras adaptações. A implantação e conservação das floreiras estão recebendo o apoio de empresas parceiras da Secretaria. Quem passa pelo calçadão já percebe as mudanças. O local está ficando mais bonito. Cada floreira instalada recebe uma placa com o nome da empresa responsável por sua manutenção. Nas floreiras, há flores de várias espécies e orquídeas nos troncos dos coqueiros, colorindo o espaço e enchendo os olhos do público. A proposta é dar mais qualidade de vida ao centro, tornando um grande espaço de lazer e convivência. A revitalização do centro é uma preocupação clara do prefeito Jorge Lapas em humanizar ainda mais os espaços públicos. Nesse mês de férias, a Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri preparou uma programação especial de férias para o Teatro Municipal da cidade. Teremos vários espetáculos, todos com entrada gratuita, cujos convites devem ser retirados antecipadamente no próprio teatro. A agenda teve início com Alice no País das Maravilhas, no domingo, dia 7, e segue com Luana Artilheira no próximo domingo. Peter Pan no dia 18, Revolução Digital no dia 21, Arte em Oração dia 24 e Lu e Léo no dia 26. Esta última voltada para pessoas acima de 16 anos. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. 5h16, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. E conversando aqui com o doutor, nós vamos inverter a ordem. Você que mandou, há 2 semanas eu chamei, uma semana atrás ou 2, eu chamei
pedir para que você mandasse e-mail para fazer perguntas ao Dr. José Lima. Doutor, eu tenho uma pergunta aqui que também, é óbvio, fogem da sua especialidade, não tem problema não, né? Se não for nada... Não tem problema. E tem, enfim, a Maria de Fátima Salcedo, de Carapicuíba, usar plantas medicinais nos tratamentos é seguro? E ela mandou alguns, tipo babosa, que segundo ela cura feridas, queimaduras, guaco, que eu não conheço, camomila, quebra-pedra, que é para cálculos renais, boldo, né? Boldo, eu me lembro quando era criança, a gente tinha no quintal. Gengibre para rouquidão e problemas de garganta. Tem que tomar cuidado com essa fitoterapia, né, doutor? Porque tem alguns remédios que mexem com pressão sanguínea e tudo mais, né? As pessoas, em geral, têm a imagem de que... tem a ideia de que esses produtos, por serem naturais, eles são inofensivos. Não são. Muitos dos medicamentos, muitas das drogas que nós utilizamos em ambiente hospitalar ou mesmo como medicamento para ser prescrito para o paciente usar a nível ambulatorial, eles são derivados de plantas, são derivados de vegetais e têm efeitos colaterais associados. Então, é sempre útil que as pessoas utilizem tudo aquilo que for prescrito por um homeopata, por um clínico geral, e não acabem se utilizando muitas vezes de plantas e derivados que elas não sabem, primeiro, como isso foi produzido, se foi produzido de forma adequada ou não, se de forma higienizada ou não. Então é extremamente perigoso. Acho que o mais útil é que elas sempre usem aquilo que for prescrito e não o que for dito. Tá. Há um tempo atrás havia uma febre nos veículos de se vender ginkgo biloba. Ele é um medicamento, ele é um fitoterápico que, se ingerido em grande quantidade, tem alguns problemas, né? Porque ele tem um... Eu posso estar falando uma grande besteira aqui, mas o que se pregava nas propagandas é que ele facilitava a circulação sanguínea, que ele tinha uma propriedade de afinar o sangue, algo do gênero assim. Isso também tem um lado perigoso, não tem? Todos esses medicamentos que não são reconhecidos, não são padronizados pela Anvisa, impõem algum risco às pessoas, né? Eles têm efeitos colaterais. E muitos do que se diz, muitas vezes, que são medicamentos naturais, que as pessoas compram em algumas dessas farmácias de produtos naturais, eles têm medicamentos que estão ali e não estão descritos. Então a pessoa acha que está tomando um produto absolutamente natural, mas está tomando aí alguns estimulantes, diuréticos, elevadores do metabolismo, e isso pode causar uma série de problemas, principalmente para quem tem alguma predisposição a ter doença do trato digestivo, a ter doença cardiovascular. Então é um risco. Então nenhum desses, entre aspas, medicamentos eu aconselharia a pessoa a fazer uso sem prescrição médica. Isso, automedicação em hipótese alguma, né? Hipótese alguma, é um risco desnecessário. Doutor, o Eduardo, nós estamos aqui com o doutor José Lima, que está respondendo aqui as suas perguntas, que mandou pelo jt@jornaldaterra.com. Eduardo Souza Mendes de Cotia, quais tipos de cirurgia de redução de estômago que existe, qual é mais efetiva, doutor? Olha, existem inúmeras técnicas hoje para você fazer a cirurgia, não só de redução de estômago. Redução de estômago foi a primeira, por isso que ele acabou se referindo dessa forma. Existem diversas técnicas, isso depende do tipo de problema que o paciente tem. Se é obesidade, se é obesidade associada à hipertensão, se é obesidade associada ao diabetes, se é uma obesidade mórbida, enfim, existem vários critérios que são utilizados para saber qual a técnica a ser utilizada. Não existe uma única técnica, existem várias. Tá certo. São 5h20, doutor José Lima vai atender o celular dele aqui, 5h20. Eu quero lembrar que essas perguntas que o doutor está respondendo aqui no Jornal da Terra hoje foram feitas nas últimas 2 semanas no programa, e agora a gente teve a oportunidade, falamos nos outros dias de gestão da saúde, hoje o doutor vai dedicar um tempo para responder essas perguntas. A Severina de Souza Lima, de Itapevi, ela pergunta como é feita uma ponte de safena, diz que a mãe dela tem uma indicação dessa cirurgia, ela tem passado pelo Hospital das Clínicas e o risco dela perder a mãe dela numa cirurgia é muito grande? Aqui fica bem mais fácil para eu responder. Né? É a sua área. A minha especialidade, a minha área. A cirurgia de ponte de safena, a cirurgia de revascularização do miocárdio,
ela é indicada para os pacientes que têm obstrução das coronárias, das artérias que irrigam o coração. Quando é que nós indicamos a cirurgia? Quando o risco associado da cirurgia, existe um risco de morte, que hoje está ao redor entre 0,5% e 1%, é menor meio e 1% de morrer no ato operatório. Então, quando o risco do procedimento no ato passa a ser menor do que o risco de você não fazer nada do ponto de vista cirúrgico, porque ela continuar só tomando um remédio, nós indicamos o procedimento. Ou seja, nós trocamos um risco maior por um menor. Se ela tem indicação cirúrgica, ela tem que fazer o acompanhamento médico, tem que tomar a medicação toda que foi prescrita para ela, deve ter uma série de medicamentos, para que ela chegue à cirurgia na melhor condição possível. Se ela estiver tendo alguma dificuldade, eu sugiro ela, se ela quiser, que acesse o meu site e nós podemos ajudá-la ou no Hospital das Clínicas ou, enfim, ou algum outro hospital pelo Sistema Único de Saúde. Mas a cirurgia ela é indicada para o paciente que tem a doença crítica quando o risco passa a ser muito maior do que da própria cirurgia. Então esse é o momento de se indicar. Na verdade, a cirurgia de ponte safena nada mais é do que você criar uma rota alternativa, um caminho alternativo para que o sangue chegue no músculo do coração. E essa... É um desvio. Não é... É retirado de alguma outra parte do corpo? Na verdade, não é só a safena que nós usamos. Hoje, o enxerto mais utilizado é a mamária, que são duas artérias que correm por dentro do tórax. Então, nós dissecamos uma ou duas. Nós podemos usar a artéria radial, também aqui no braço. A artéria do braço, uma das artérias, são duas. Oi, não tô, pode passar para e podemos usar também as veias safenas. Né, as das duas pernas. Se a pessoa não tiver nenhuma lesão de veia safena, se forem saudáveis, nós utilizamos também a veia. A dúvida dele coloca no fim da fila, tá? Porque tem outras pessoas para ser atendida antes. O site, né? Eu ia perguntar. Só para dizer o site do doutor? limacor.com.br. limacor.com.br. Bem simples. limacor.com.br. Certo? Severina de Souza, de Lima, de Itapevi. Vitor Sampaio da Silva, de Santana de Parnaíba. Como evitar a má digestão? Ele tem dificuldade, tem muita queimação quando consome pães e leite à noite. Indício de alguma doença mais grave? Então, a primeira coisa que eu orientaria é que ele procurasse imediatamente um clínico geral ou um gastroenterologista mais especificamente. Ele tem que, se ele tem algum sintoma, ele tem que procurar. Isso pode ser, sim, manifestação de diversas doenças. Pode ser só uma doença simples, uma gastrite, uma úlcera, ou até algumas doenças mais graves, eventualmente com indicação cirúrgica, como, por exemplo, uma hérnia de hiato. Então, são uma série de doenças que um especialista, ou mesmo um clínico geral, através da história que ele vai colher, da anamnese que nós chamamos, do exame físico e de alguns exames, o primeiro deles deve ser uma endoscopia digestiva alta, ele vai fazer o diagnóstico e vai indicar o melhor tratamento. Não só tratamento com medicamentos, mas vai fornecer para ele uma orientação dietética, quais são os alimentos que ele deve evitar, principalmente à noite. Alguns ele já percebeu, né? Leites, derivados de leite, chocolate, bebidas alcoólicas, se ele fuma principalmente. Evitar isso nas refeições noturnas e mudar um pouco os hábitos alimentares dele, né? Concentrar grande parte da dieta dele no período da manhã, no almoço, e se alimentar menos à noite. Benedita de Souza Santos de Carapicuíba tem problemas com colesterol e quer saber quais alimentos são benéficos nessa luta contra o colesterol. Ela toma estatina. E que alimentos são bons para auxiliar isso a ela? Olha, para quem tem... O colesterol elevado é um grande fator de risco para a doença do coração. Para acidente, para derrame, para doença renal, assim, para uma série de doenças cardiovasculares. As estatinas hoje, que são a principal classe de medicamentos que nós usamos para tratar esses pacientes, elas são muito mais indicadas. Então ela vai tomar isso para o resto da vida. E ela deve ter recebido do médico dela, se não recebeu, ela tem que retornar lá com o cardiologista para receber qual é a programação de dieta que ela pode fazer ou não. Porque varia um pouco. Se ela tem mais colesterol, entre aspas, o bom colesterol baixo e o mau colesterol alto, se ela tem mais triglicérides alto, entendeu? Então varia um pouco a orientação dietética. Mas de uma forma geral ela tem que evitar gorduras derivadas de animais, então manteiga,
evitar gorduras vermelhas, que nós chamamos, na carne vermelha, e aumentar na dieta dela a oferta de fibras, né, eu ia dizer, de cereais de uma maneira geral, e de gorduras mais saudáveis, como, por exemplo, o azeite, derivados de peixe, principalmente atum, salmão, que têm concentrações mais altas de ômega 3, que são gorduras que são importantes para o metabolismo, que o organismo não pode viver sem, mas que são gorduras mais saudáveis. São 5h27, conversando aqui com o Dr. José Lima, respondendo perguntas de você que mandou aí pelo e-mail jt@jornaldaterra.com. A Maria Aparecida Romeira, de Barueri, por que é recomendável trocar o leite integral pelo desnatado? É só uma questão de perda de peso ou não, doutor? Não, essa pergunta é uma pergunta muito comum no consultório. Eu agradeço a pergunta da nossa amiga Maria Aparecida, da cidade de Barueri, que hoje é gerenciada pelo prefeito de Juarantes. A troca... Eles têm um programa lá, né? Menos uma tonelada, um programa que incentiva as mulheres a perderem peso. Isso é extremamente interessante. Vai de encontro ao que nós estamos falando da indução de hábitos saudáveis, de campanhas públicas de prevenção. Essa perda de peso, especificamente na mulher, ela não só diminui o risco de ter alguma doença cardiovascular, doença do coração, de ter um derrame, de ter insuficiência renal, mas também diminui uma série diminui muito o risco de ela ter uma série de problemas oncológicos. Diversos tipos de câncer têm associação com obesidade. Câncer de mama, câncer de de útero, não do colo do útero, mas de útero, também tem essa associação. Então, essas políticas públicas de saúde são extremamente importantes e eu acho que nós temos que parabenizar a Prefeitura de Barueri por essa atuação, por essa iniciativa e tomara que nós consigamos implementar mais programas de prevenção de doenças. O nome é engraçado. Me lembro quando eu conversei com o Dr. Antônio, secretário de Saúde, falei, Barueri menos uma tonelada. Aí chega aquelas senhoras lá, enormes, assim, eu vendo uma senhora gordinha andando, assim que eu saí da entrevista, eu olhava e ria, mas é por conta disso, porque Barueri menos uma tonelada, eu achei engraçado. Mas aí já é a associação do programa médico com a participação dos profissionais de marketing. E aí a maldade de quem interpreta também, né? Quem acha que faz piada com tudo. Mas trocar o leite integral pelo leite não é só uma questão de calórica, né? Você tem no leite integral mais gordura, mais caloria, mais proteínas. Então depende muito da necessidade do paciente. Tem paciente que não pode ingerir quantidade grande de proteína. Tem pacientes que podem ingerir algumas proteínas, mas não podem ingerir outras. Você entendeu? Então isso nós vamos mudando e adaptando a dieta em função do tipo de problema de saúde que o paciente tem. Então não é só uma questão estética de perder peso, também é por isso. Perder peso é importante, não só por questão estética, mas por saúde. Mas não é essa importância de trocar o leite integral por um leite desnatado vai acrescentar a saúde dela também, além do padrão estético. Doutor José Lima, em off aqui nós conversávamos sobre esse tema aqui, pergunta do Ederson Vieira de Moraes, de Itapevi. Qual a diferença entre os remédios genéricos e similares? Eu vou emendar com aquela pergunta que eu lhe fiz. É fato, existe alguma veracidade na afirmação de que os remédios genéricos não têm, eles não são tão efetivos quanto os de marca, por assim dizer? Não existe. Obviamente que nós estamos falando de empresas idôneas e de medicamentos que tenham sido comprados regularmente. Certo. Estamos falando de medicamento que tenha sido contrabandeado, nem seja produto de roubo. Né? Você não sabe a origem. Né? Não sabe qual é a origem do medicamento. Mas os genéricos são todos padronizados pela Anvisa e eles são tão seguros, eficazes, efetivos quanto os medicamentos, entre aspas, de marca. O genérico foi uma criação do Ministério da Saúde no ex-governo do presidente Fernando Henrique, enquanto ministro José Serra. Foi um grande ganho, né, pela quebra de algumas patentes, pela redução do tempo de algumas patentes, então esse é um ponto extremamente positivo. A diferença dele para o similar é que o similar não necessariamente é genérico. O similar é um similar. Por exemplo, quando um laboratório investe
anos, investe muito dinheiro para desenvolvimento de uma nova droga, durante um certo período de tempo, ele tem a exclusividade do fornecimento daquela droga, como uma forma de ressarcir todo o investimento que ele fez na pesquisa, e uma forma de se incentivar que eles continuem pesquisando. Sim. Depois de um certo tempo, dependendo da classe de medicamento e da necessidade que você tem, do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista da população, é permitido que outros laboratórios, pagando um royalty para esse laboratório primeiro, possam também fabricar aquele medicamento. São similares, que não tem nada a ver com os nossos genéricos, que quando você, por necessidade de saúde pública, começa a fazer o mesmo sal, com o mesmo remédio, com o mesmo sal, para poder fornecer a preços bem menores à população. Tá. Em relação ao que tem ali no princípio ativo, qual a diferença? Porque agora eu também não entendi. O similar não é exatamente igual. Todos são exatamente iguais. São. Qual a diferença? O similar, o laboratório lançou o medicamento, passa aquele intervalo de tempo que ele tem exclusividade, outros laboratórios podem fazer, mas pagam. Então você não tem grandes diferenças de preço. Tá, entendi. Porque ele vai ter que... É como você comprar, por vai ter exemplo... que pagar royalties para quem criou. Eu vou falar o nome da droga, não tem problema. Dipirona. Tá. Você tem a dipirona, você tem 3, 4 nomes comerciais. Certo. São similares. Entendi. E você tem a dipirona genérica, que é bem mais barata, porque aqui ela é feita com uma série de isenções sem recolher a patente. Então, por isso ele é mais barato e o governo fornece isso diretamente à população. E os hospitais públicos, de maneira geral, e muitos hospitais privados, só compram medicamento genérico. Inclusive os hospitais de primeira linha, em que nós temos alguns pacientes operados lá. Estou falando de hospitais AAA, só compram genéricos. Isso então isso cai por terra a informação que eu tive. Doutor, o que justifica a existência do similar, do genérico, do ponto de vista do laboratório fabricar o genérico, é que ele vai ganhar do mesmo jeito, porque o preço final desse genérico é desonerado uma série de impostos, é isso? Então, para o laboratório também... a hipótese que eu quero chegar é o seguinte: o mesmo laboratório pode, ao mesmo tempo, de um medicamento, de um princípio ativo, ele fabricar o similar e o genérico. Ele pode fabricar o similar pagando os royalties e o genérico... para entrar nesse programa que é desonerado de uma série de impostos. Há essa situação? Tem alguns laboratórios, algumas indústrias farmacêuticas brasileiras que têm similares de alguns e também tem genéricos. Tá. Do mesmo medicamento também? Do mesmo medicamento. Tá, também. Entendi. Bom, isso está explicado. E uma tranquilidade que a gente acabou, pelo menos para mim, eu fiquei com essa informação com um certo receio. E em relação à indicação na caixa, o genérico é aquele Gzinho lá que indica mesmo, é isso, né? Exatamente. E os outros aí, no caso similar, quem fabrica pode dar formatação à embalagem da forma que ele quiser, dentro do limite que a Anvisa permite, né? A pergunta, você veja como é legal quando você trata de rádio, trata de um programa veiculado pela internet, vem de Belém do Pará, Lídia Maria Castro. A mãe tem uma doença que enche o coração. Há outros 2 casos na família. Não tem nada a ver com doença de Chagas. Então o coração vai crescendo e tal. Ela tem 28 anos. Que tipo de preocupação, visto que é uma questão, uma doença hereditária, ou pelo menos ela está dizendo que é aqui, né? Que preocupação ela precisa ter com relação a isso? Que tipo de especialista, de exames ela tem que se... Ela tem que ter toda a preocupação. Primeira coisa, procure um cardiologista. Em geral, os pacientes que têm doenças hereditárias, eles já sabem muito da própria doença, eles já pesquisaram, eles já investigaram, e é muito comum que eles cheguem no seu consultório com uma série de informações que eles baixaram na internet. E, às vezes, alguns já chegam até com trabalhos científicos de revistas internacionais importantes, dizendo, olha, eu li que para essa doença o tratamento mais atual é esse aqui. Você tempos faz da esse internet. Tipo de tratamento, tempos da internet. Então, procure um cardiologista. Ela tem que fazer o segmento, tem que fazer o acompanhamento, mesmo que ela não sinta nada, porque é a mesma história da prevenção. Aí é um outro tipo de prevenção, que nós chamamos de secundária. Se ela já sabe que tem um problema hereditário, ela já sabe que em algum momento ela vai ter essa doença no coração. Então, quanto mais cedo ela passar a fazer o acompanhamento, melhor. Porque nós temos várias ferramentas hoje para fazer com que essa doença demore mais para aparecer. Então, que não apareça com 20, com 30 anos, que apareça com 40, 50, 60... e que ela tenha uma evolução bem mais lenta.
se não houver possibilidade de cura, que ela tenha uma evolução bem mais lenta. Mas isso é um especialista que vai poder fornecer para ela todas essas ferramentas, um cardiologista. Sem querer plantar pânico, tem alguma diferença de um paciente que está em Belém do Pará? Primeiro, qual o nome dessa doença, doutor? Ou tem várias? Tem várias doenças. Né? Ela referiu... Porque as pessoas chamam o que as pessoas chamam de coração inchado, coração grande, é o que nós chamamos de insuficiência cardíaca. Tá. Né? E as causas da insuficiência cardíaca são inúmeras. Existem as doenças infecciosas, dependendo de onde ela resida, a doença de Chagas ainda tem um caráter endêmico, é uma vergonha que nós tenhamos ainda muita doença de Chagas no Brasil. E lá é um caso, né? Lá é um caso. Por isso que eu acho que ela observa aqui que não tem nada a ver com doença de Chagas. Já devem ter perguntado para ela. Isso. Né? Existem outras doenças hereditárias em que vai havendo um enfraquecimento do músculo do coração. Ele vai perdendo a capacidade de se contrair. Eu sempre me recordo do caso de um garoto de 19 anos de idade, do Rio de Janeiro, que ele tem uma doença hereditária, né, porque vai havendo um enfraquecimento do músculo do coração, e ele aos 19 anos de idade foi transferido para São Paulo, para o Instituto, para o INCOR. Ele não tinha forças para levantar um garfo para comer. Nossa. De tanta falta de ar que ele tinha. E acabou ficando marcado, primeiro pela situação dramática dele, e porque ele foi transplantado exatamente quando nós estávamos fazendo a reportagem do Profissão Repórter, com Caco Barcelos, em 2008, 2009. Foi o primeiro Profissão Repórter às terças-feiras, junto com a minha grande amiga Júlia Bandeira. Então foi um caso que ficou marcante para mim. É uma doença hereditária. Era um jovem de 18 anos de idade, para desmistificar que as pessoas acham que a insuficiência cardíaca é doença só de velho. Não é. Ela pode se manifestar, inclusive, nos primeiros dias de vida. Existem causas agudas, existem causas crônicas, e é uma doença extremamente importante que mata muito. Então, o que eu falo para a nossa amiga é: procure imediatamente um cardiologista. Lídia de Belém do Pará, muito obrigado por confiar na gente. Eu ouvi a gente de tão longe, é muito legal saber disso. Muito obrigado mesmo. De São Simão é o interior de São Paulo, né? Não sei de que região que é, mas deve ser pelo lado de... Deixa eu ver aqui, não vou conseguir fazer uma associação. O doutor sabe, eu não vou fazer. Me perdoa, Edilane Silveira. Ela pergunta o seguinte, não diz a idade. Não, está aqui. Ela tem 35 anos e pergunta o seguinte: sentir calores é sintoma apenas... calores intensos de mulheres na menopausa, que ela tem 35 anos e convive com esses sintomas exagerados, e que assim, no e-mail ela transcorreu que era uma brincadeira de família, que você já está na menopausa, mas ela tem 35 anos, né? Não é um sintoma único exclusivamente associado à menopausa. Existem outros problemas que têm que ser descartados. O que eu oriento é que ela procure um clínico geral. Clínico geral. Porque existem outras doenças, desautonomias, alterações vasculares, doenças autoimunes que têm que ser descartadas. Então ela não pode atribuir isso só à menopausa como se fosse uma coisa normal, natural, porque não é aos 35 anos de idade. Não, né? E muito menos a menopausa aos 35 anos de idade não é natural. Então ela tem que procurar um clínico para que possa orientar. Ela vai pedir alguns exames de laboratório, exames de imagem, e fazer esse diagnóstico com mais precisão. Edilane Silveira, ouviu o conselho do doutor? São Simão, perdoe, depois, por favor, nos mande um e-mail dizendo para a gente onde é São Simão, porque eu acho que é divisa com Minas Gerais, alguma coisa assim. Carlos Roberto Moreira, de Barueri, está mais perto. Os níveis de testosterona aumentam naturalmente com o envelhecimento do homem? Aumentam? Não diminui? Mais um ouvinte da nossa querida cidade de Barueri. Não, ao contrário, diminui. Diminui, né? Diminuem com a idade. Eles aumentam na adolescência, né? Que é o período do auge, por volta até os 20, 25 anos. Por que ele pode ter perguntado isso, doutor? Porque eu não... Possivelmente ele deve ter ouvido que varia, né, ao longo da idade, e eles são maiores normalmente na adolescência e na segunda, terceira década de vida. Com a idade eles tendem a cair. Se eventualmente ele tiver um pico hormonal novamente, a partir dos 40, 50 anos de idade, ele tem que investigar algumas doenças, principalmente algumas doenças oncológicas, alguns cânceres masculinos que produzem testosterona, que elevam a produção de testosterona. Então isso não é normal. O normal é que ao longo da idade ela caia. Aqui nós temos uma pergunta que é um ouvinte de Piedade. Eu vou dizer da cidade que é, mas ele pede para não se identificar. Diabetes, hipertensão, colesterol alto, obesidade, sedentarismo,
alimentação inadequada favorecem a impotência sexual? Também, ele pergunta, segunda pergunta dele, tomar remédios de disfunção sem consultar médico pode matar? Primeira coisa, ele descreveu perfeitamente quase todos os fatores de risco para doenças do coração. Perfeito. Todas essas doenças estão relacionadas ao aumento de incidência de doença do coração. Quanto mais fator de risco você tiver, mais chance de você ter alguma das doenças cardiovasculares, seja do infarto, seja de um derrame, seja de insuficiência renal. E a mesma obstrução que se tem na coronária, que pode levar ao infarto, que se tem na artéria que vai para o sistema nervoso central e tem um derrame, que pode ter na artéria do rim e levar à insuficiência renal, tem na artéria que nutre todo o trato genital dele. Então, a chance é maior de ter disfunção erétil? Sim, existe chance maior de ter disfunção erétil se ele tem colesterol alto, se ele é hipertenso, se ele é diabético, se ele não tem atividade física de rotina, se ele é sedentário, se ele está acima do peso. São todos fatores de risco também para ter disfunção erétil. E tomar medicamento para disfunção erétil hoje é uma classe de medicamentos mais vendida no mundo. E é interessante porque quase 70% dos homens que fazem uso desse tipo de medicamento têm menos de 40 anos de idade. Pois é. Portanto, isso que eu ia perguntar. É a utilização que nós chamamos social e não por indicação médica. Utilização de remédio social. Para relembrar, como diz um amigo meu urologista, são aqueles, entre aspas, pacientes que querem ter o desempenho de um juvenil com a experiência do Romário. Né? Seria a perfeição, mas não é possível. Então, esses medicamentos eles causam uma vasodilatação muito grande. Então, tem um risco, sim, muito grande, se o paciente tiver alguma predisposição de ter um infarto, de ter um derrame. Ele não pode tomar esse tipo de medicamento sem passar por um médico. Mas vende sem receita, doutor, e aí? Não deveria vender sem receita. Todos eles e mesmo que venda tem a mesma atuação, é tudo vasodilatador? Todos eles são. O que tem acontecido, esse medicamento, eu já conhecia esse medicamento há muito tempo, porque na verdade foi um medicamento desenvolvido para paciente que tem insuficiência cardíaca. Então, o primeiro que apareceu, vamos falar aqui, foi o Viagra. Exatamente. Né? O azulzinho, né? Então, mas tem outros. E aí esses pacientes com insuficiência cardíaca começaram a relatar que eles tinham um aumento não só do desejo sexual, mas principalmente melhorava a potência. Fiquei bom. E imediatamente a indústria farmacêutica se atentou a esse fato. Fiquei bom, tem que contar. Repaginou o medicamento. Sim. E vendeu muito mais do que venderia. E explodiu de venda. Se tornou um medicamento mais vendido. Hoje não é mais. Por quê? Por ser a primeira classe de medicamento, ele tem todos esses efeitos colaterais mais intensos. Vamos falar de quais são? Ruborização. O cara fica uma pimenta. Você que está pensando em usar, vai usar. Eu não usei, mas ainda. Mas assim, não usei exatamente por esse receio. Porque eu acho que a sua namorada vai perceber, amigo. Ela pode até gostar do seu desempenho, mas ela vai saber que você tá turbinado ali. Que você fica, o sujeito fica vermelho mesmo, né? E por horas, né, doutor? Por horas. O que aconteceu é que a indústria foi investindo, né, em pesquisas, foram surgindo vários outros medicamentos que têm menos efeitos colaterais e que têm risco cardiovascular menor. Então procure um médico, procure um cardiologista antes de fazer uso desse tipo de medicamento, que ele vai indicar, em função dos seus fatores de risco, qual é o melhor desses medicamentos para você usar. Todos eles têm algum risco associado de ter problemas do coração, sim. Bom, está respondido. Doutor, vamos fazer um giro rápido de notícias, daqui a pouco nós continuamos. Agradecer ao amigo aí de Piedade e os outros que mandaram os e-mails. Você que gostou dessa rodada aqui, pode continuar mandando e-mail. O doutor está toda semana conosco e vai sempre estar respondendo. Eu vou convidar o doutor a estar conosco na segunda-feira, porque nós temos uma quantidade de e-mails aqui, doutor. Tem mais algumas outras perguntas. E aí nós podíamos fazer isso na segunda-feira? Poderia, né, doutor? Podemos. Sim, podemos, né? Já nós voltamos depois de um giro de notícias para falar de outros assuntos da região aqui no Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra. Após 40 anos de espera, a população de Santana de Parnaíba finalmente irá contar com o posto do Corpo de Bombeiros instalado na cidade.
O lançamento da pedra fundamental para a construção da unidade acontece neste próximo sábado na Estrada da Bela Vista, ao lado do condomínio Burle Marx, em Alphaville. Para celebrar o início das obras, será realizada uma grande festa, com diversas atividades aberta para toda a população da cidade. Quem comparecer irá conferir a formação de tropa e exposição de equipamentos usados pelos bombeiros, com viaturas novas e antigas. O posto do Corpo de Bombeiro será construído em um terreno de 2.000 metros quadrados, cedido pela Administração Pública Municipal, localizado em um ponto alto que não prejudica a comunicação e ainda permite pousos e decolagens de helicópteros para socorro. Um local estratégico próximo de vias importantes, o que facilita o rápido deslocamento e a diminuição do tempo-resposta para o atendimento de ocorrências. Além de atender às emergências, o posto fará trabalho preventivo na cidade. A tropa será responsável em vistoriar estabelecimentos e organizar brigadas de incêndio. A campanha do agasalho de Pirapora do Bom Jesus já fez as primeiras entregas nesta segunda-feira. Nesta primeira entrega foram beneficiados os alunos da Escola Especial Marina Antônia Domingues Branco, que receberam 48 kits da campanha. Nesta quarta-feira, foi a vez das escolas do Parque Paiol 1 e 2. Durante todo o dia, os alunos das EMEI Casa da Esperança e EMEIF Horácio da Rocha receberam seus kits. O sucesso da campanha do agasalho contou com vários parceiros. O grupo Meninonas de Barueri participou dos movimentos de arrecadação de cerca de 1.000 peças que foram destinadas à campanha de Pirapora. Também colaboraram com as doações as empresas Viação Osasco, Benfica, Via Oeste e Sabesp. Por outro lado, as alunas de corte e costura da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Promoção Social e do Fundo Social de Solidariedade de Pirapora do Bom Jesus já confeccionaram mais de 1.000 conjuntos de agasalhos de moletom, com blusa e calça, para atender aos alunos de 2 a 5 anos de idade das creches e escolas infantis do município. A Prefeitura de Santana de Parnaíba promoveu nesta quarta-feira a cerimônia de abertura da 13ª edição dos Jogos Adaptados da Terceira Idade, o JATISPA, que acontece até a próxima segunda-feira. Realizada no Vila Esporte Show, a abertura contou com a participação de jogadores das 17 delegações que estão participando das competições. Estão lá Barueri, Boituva, Pirapora do Bom Jesus, Itapecerica da Serra, Jandira, Mogi das Cruzes, Itapevi, Vargem Grande Paulista, Osasco, Itaquaquecetuba, Suzano, Poá e a anfitriã Santana de Parnaíba. Durante a cerimônia, os participantes tiveram a oportunidade de acompanhar todo o cerimonial, desde o acendimento da pira olímpica pelos atletas Glória, Isabel e Francisco Pereira, ao juramento dos atletas e árbitros e a apresentação dos grupos de dança compostos por integrantes da terceira idade de Santana de Parnaíba e do corpo de dança de Shekinah Company. Os Jogos Adaptados da Terceira Idade visam valorizar a prática esportiva, a integração entre os atletas das cidades participantes, além de proporcionar atividades sadias entre as pessoas da terceira idade, considerada por muitos como a melhor idade. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. Faltam 10 minutos para as 6 da tarde. Como passa o tempo aí, doutor? Muito rápido, né? Muito rápido. É bom, passa rápido demais. Essas respostas, assim, é o que o doutor gosta mais de fazer, assim? Por exemplo, aqui no programa, ele é mais prazeroso falar disso do que falar do cotidiano? Como é que é? As duas coisas me agradam, né? Obviamente, você falar de saúde para as pessoas, promover saúde é o intuito maior de todo profissional de saúde, de todo médico. Mas, pelo fato de eu ter um pouco mais de experiência também na área de administração, de gestão... Gosto também de falar É importante falar, porque para você viabilizar um atendimento de qualidade, muito de gestão tem que estar envolvido para que o médico possa lá, no instrumento final, como vetor final, poder praticar a saúde de forma direta, né? Não é simples como a gente imagina enquanto você só é médico. Você imagina que é fácil, eu quero esse material, tem que aparecer na minha mão. Toda a cadeia, toda a sequência, todo o processo é
é extremamente complicado. Doutor, só fala de gestão de medicina, de saúde pública. Aproveitar de falar do programa Mais Médicos, anunciado no início da semana, e o Diário da Região traz uma reportagem aqui, falando que a região oeste é prioritária para receber médicos de fora. Esses médicos que vão receber de bolsa de R$10 mil por mês, brasileiros e estrangeiros, inscrições já estão abertas nas cidades de Osasco, Arapicuíba, Cotia, Jandira, Itapevi e Pirapora do Bom Jesus. Por que a região é considerada prioritária nesse programa? Não só a região oeste, mas toda a região metropolitana de São Paulo, ela tem um problema muito grande no que se refere à obtenção e à retenção de profissionais de saúde. Porque são áreas que estão limítrofes, que são vizinhas da cidade de São Paulo, onde a oferta de trabalho para profissionais de saúde é maior e onde os salários são maiores. Então é muito difícil que essas áreas consigam atrair médicos. Por exemplo, alguns municípios não conseguem atrair principalmente médicos, porque os médicos não residem nesses municípios, eles residem principalmente na cidade de São Paulo, eles não querem se deslocar até esses municípios vizinhos, porque os salários são idênticos ou muitas vezes são menores, as condições de trabalho são piores, então você não consegue atrair o profissional de saúde, muito menos o médico. Então essa área metropolitana, em especial aqui a região oeste, pela proximidade com a cidade de São Paulo, tem uma concorrência muito grande. Então faltam profissionais. É extremamente difícil você conseguir atrair profissionais, em especial médicos, especialistas para atuar aqui nessa região. Doutor, esse programa, no geral, o programa Mais Médicos, aí, nós não temos muito tempo, ainda temos 2, 3 minutos aí, mas eu queria que o doutor fizesse uma observação sobre o programa anunciado no início da semana. O que eu estou observando aqui? Acho que nós estamos vivendo hoje no Brasil uma crise de representatividade política. Nós vivemos um apagão político, um período de trevas. A atual geração de políticos é muito, do ponto de vista médio, do ponto de vista geral, né? Não vamos pensar aqui nem tratar do ponto de vista político partidário. Mas, de uma maneira geral, a atual classe, a atual geração de políticos que nós temos não só em São Paulo, mas no Brasil, é muito fraca, do ponto de vista cultural, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista moral, ético. E nós vemos hoje um apagão, uma crise de representatividade. Como eles estão um pouco assustados, como eu vi ontem a Catanhede falando, no Jô. Sim, sim. Eles estão como barata tonta. Né? Então, sai um novo programa e o Congresso aprova uma nova medida a cada hora. E volta atrás? Faltam médicos. Certo. Faltam. Eu acho que todos aqueles profissionais, não só médicos, mas que tiveram o privilégio de cursar uma universidade pública no Brasil, que são universidades de excelência, têm uma dívida social com esse país. Eu me sinto assim, pelo fato de ter feito a Universidade de São Paulo, ter feito medicina na USP. Me sinto com uma dívida social. Eu acho que é importante, do ponto de vista filosófico, eu sou favorável. Agora, como bom aluno da USP, tudo aquilo que é imposto eu sou contra, a princípio. Isso não foi discutido com as universidades, não foi discutido com a sociedade, não foi discutido com os profissionais de saúde, com a OAB. Então, a forma como está sendo feita eu acho que é incorreta, porque ela é político-eleitoreira. Mas que há necessidade de se obter e levar mais médicos para a periferia e para as regiões mais distantes do país, isso não há dúvidas. Qual é o meu receio? Você pegar um aluno recém-formado, como nós chamamos de residente de primeiro ano, e colocá-lo diretamente no mercado de trabalho sem uma supervisão correta, sem uma supervisão ativa, nós vamos ter, primeiro, uma deformação desses alunos, que eles não estão preparados, ele não sai da faculdade apto a exercer a medicina, do ponto de vista prático, ele sai com um grande cabedal de conhecimento teórico, mas prático ainda não. Por isso que eles têm que passar pela residência. Eu falo isso com propriedade porque tenho alunos, tenho residentes sob minha supervisão, em hospital ou escola. Você jogar 10 mil alunos recém-formados, médicos recém-formados, principalmente, como nós chamamos, no fronte, nos pronto-socorros de cirurgia, nos ambulatórios, sem infraestrutura, sem condições mínimas de trabalho e sem uma supervisão de um médico mais experiente, de um médico que está habituado, não é só o fato de ser experiente, que está habituado a lidar com residente, porque não é fácil você lidar com residente, mas é extremamente prazeroso observar a evolução rápida que um residente tem, né, especificamente no meu caso, uso de cirurgia. Eu acho que isso nós podemos ter efeitos extremamente graves para a formação desses alunos e também, do ponto de vista social, um aumento muito grande dos erros médicos. Então, acho que é um equívoco do Ministério da Saúde a forma como está sendo feito.
do ponto de vista filosófico, eu sou favorável. Que quem se forma na universidade pública preste algum serviço e dê um retorno à sociedade. Não só médico, engenheiro, advogado, todos aqueles que passam pelas universidades públicas. Mas isso tem que ser discutido, tem que ser feito de forma democrática, plural, correta. Com calma, né, doutor? Sem atropelo também, sem né? atropelo. Doutor José Lima, infelizmente nosso tempo acabou e eu quero convidar, segunda-feira o doutor está conosco, né? Já está combinado? Combinado. Temos mais respostas aqui, cirurgião cardiovascular doutor José Lima, toda quinta-feira, e para a gente poder responder as pessoas que vêm mandando e-mail nas últimas semanas, ele estará também conosco na segunda-feira. Doutor, mais uma vez, muito obrigado aí pela presença, por estar conosco, por responder e atender os nossos ouvintes aqui no Jornal da Terra. Muito obrigado, doutor. Um bom final de semana. Eu que agradeço. Um bom final de semana a todos aqueles que estão nos ouvindo, não só aqui em São Paulo, mas hoje. Você vê que legal, minha né? grata surpresa no Brasil todo. Muito bem, está terminando mais essa edição do Jornal da Terra, que está de volta amanhã às 5 da tarde aqui no AM 1330 e também no www.radioterra.am.br. Um abraço, paz e bem. Vem aí, meu amigo Ademir Laurenti, o som de sucesso. Até amanhã e não esquece, hein? Onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.